Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês irão acompanhar aqui agora um momento muito bacana, onde nós iremos falar um pouquinho sobre depressão, né? A depressão que tem sido algo que, digamos assim, é o mal do século, né? E a gente vai fazer esse bate-papo aqui agora sobre esse tema chamado depressão que tem assolado muitas pessoas têm sido acometido, né, por essa situação, e nós estaremos então compartilhando um pouquinho aqui agora com vocês, para que vocês possam então ser abençoados também por esse momento. Opa, deixa eu botar aqui. Já tem muitas pessoas entrando aqui nesse momento. E deixa eu só ajustar aqui para nós começarmos a falar aqui. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Pá, Júcia, Adilene Falck. Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Joyce, o Antônio Pedro Levita que acabou de entrar. A Rassum Camaçari, nossa parceira aí, Rassum. Flávia Lopes, boa noite. Boa noite, Adriano. Ao Denise, Deus abençoe a nossa querida irmã Edilene Castro, Camila, e já vou convidar aqui nessa noite nosso querido, um grande amigo meu, e ele é lá de Maceió. Então a gente vai fazer um bate-papo interativo aqui agora, Bahia e Maceió, e esse Brasil todo junto aí agora. Adelson Magalhães, meu amigo lá de São Paulo. Já estou vendo aqui gente de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas de BH também aqui, Belo Horizonte, né? Pastor Rafael, lá de Maceió, já tem muita gente entrando aqui. Eu vou convidar aqui o meu amigo pastor Leonardo. Ele vai estar comigo agora nesse momento aqui. A gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre essa questão da depressão, né, que tem assolado muitas pessoas. A depressão que nos dias de hoje ela tem sido um fator limitante para muitas pessoas que às vezes está, digamos assim, sem norte, sem direção, e muitos casos de suicídio também nesse Brasil afora, né, pessoal? Já estou chamando aqui meu amigo, estou esperando ele aceitar o convite. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui para todos vocês, né? Para a gente começar esse momento aqui. Já mandei aqui. Quero mandar um abraço aqui para o Vargas Roberto, que acabou de entrar. A Jusce, a Marlene, a Analice, a Ieque Brângulo, né? Acho que é isso. Ieque Brângulo. Acho que acertei, né? Quero mandar um abraço aqui para o meu amigão Antônio Gabriel, lá do Rio de Janeiro. Daniela Santana. Estou mandando um abraço aqui para nossa querida Lide, o Barros Vanderlei. E acho que ele vai... Gelvan Oliveira, um forte abraço também. Ó, já estamos tendo testemunho aqui, a nossa irmã Edilene de Castro. Estou aguardando, viu, meu amigo? Acabou de entrar aqui. Nós já temos aqui meu amigão, pastor Leonardo. Que bom estarmos aqui nesse momento. O prazer é meu. Um pouquinho sobre a depressão, que tem sido hoje, digamos assim, o mais conhecido como o mal do século, né? Muitas pessoas, e não tem classe social, é de criança a adolescente, a jovem. Então, pessoal, quero apresentar aqui para vocês que não conhecem ainda. Esse é um grande amigo meu, pastor, psicólogo. Ele é lá de Maceió, superintendente, já esteve conosco aqui. E eu fiquei super feliz, porque a gente vai desenvolver aqui agora um processo de bate-papo, um momento muito especial. E eu quero, pastor Léo, que você, nesse momento aí,
Dê uma saudação para esse Brasilzão todo aí que nós estamos aqui nesse momento. Tem gente de todo lugar do Brasil nos vendo aqui agora. E aí, pastor Gabriel, a paz a todos. Um prazer realmente a gente estar junto. Rapaz, é a primeira experiência que eu tenho assim de a gente estar junto numa live. Geralmente eu faço as minhas lives sozinho e fico muito feliz. Afinal de contas, você sabe que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande por você, pelo seu ministério, pelo pessoal de Camaçari, pelo seu pai, seu trabalho, não só como pastor, mas também esse ministério de levita, que tem inspirado muita gente no Brasil todo. Suas músicas a gente canta bastante aqui. Deixa só eu acrescentar aqui, deixar uma observação. Eu não sou psicólogo, eu sou acadêmico de psicologia. Que vai que meus professores me assistam aqui e depois ao puxão de orelha aqui, tá? Mas realmente em relação a esse assunto, a gente está na expectativa de bater um papo e poder, dentro da nossa experiência, que eu sei que você também tem, nessa jornada de lidar com pessoas, de tratar com pessoas, e com certeza, geralmente, antes até da pessoa procurar um tratamento profissional, se ela é uma pessoa religiosa, a primeira pessoa que ela procura para se aconselhar a respeito, para pedir ajuda, uma orientação, até uma oração, geralmente é o pastor. Eu tenho certeza que você também aí, como tem vários colegas aqui, como eu falei para você, a minha primeira vez, estou vendo aqui o pessoal também entrando aqui, a Lucivalda Santana Reis. Depois eu vou dando um alô para vocês aqui, Gabriela Freiras. Bora mandar, pastor, alô para a galera aí. Vai mandando pois para pessoas que você conhece aqui. Tem muita gente entrando aí, né? Exatamente. Exatamente. O pessoal é Ieque Quebrangulo, é um pessoal que está assistindo. Ele já disse assim: eu também recebi o convite aqui do pastor Gabriel, vou assistindo dele, na transmissão do dele, tá uma concorrência grande. O Diogo entrou aqui também, a Sandra, Lucivalda Galdino, Ieque Quebrangulo está aqui, pastor Elivaneide, um abraço. O pessoal também aqui de Alagoas, que acompanha aí o nosso trabalho, também acompanha você, Gabriel. Estou aqui, ó, agora eu estava ouvindo a sua canção Profundas Águas. A gente usou ela aqui nas campanhas que a gente fez no final de ano, em todo o estado a gente tocou essa canção que realmente tem tocado o coração de bastante pessoas. Mas realmente em relação à depressão, Gabriel, nós temos observado algumas coisas, inclusive eu participei de um trabalho a respeito disso, da depressão, e o pessoal que acompanha a gente mais no Instagram são jovens e adolescentes. E um fator interessante é que a depressão, em relação às pessoas que sofrem de depressão na idade adulta, o que tem acontecido recentemente é que as pessoas têm sido acometidas da depressão muito mais cedo. Casos, por exemplo, que a gente nunca tinha ouvido falar de crianças com depressão. E hoje eu vi uma pesquisa, acho que da OMS, que cerca de 20% dos jovens têm ou desenvolverão alguns traços de depressão. E o Brasil é o país onde tem mais jovens com depressão da América Latina. A depressão é um negócio tão sério que a gente vê, por exemplo, que cerca de 40 pessoas tentam suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa tenta suicídio. Comete suicídio. E a cada 2 segundos uma pessoa tenta. Então a gente está vivendo um momento de muita observação a esse respeito, e eu quero parabenizar você porque a ideia do tema foi sua em relação à depressão, porque é um assunto que as pessoas hoje têm bastante tabu, principalmente, posso dizer principalmente porque é o maior grupo de pessoas com quem a gente convive, principalmente os grupos religiosos. Porque por muito tempo a gente ouviu falar a respeito de depressão como sendo algo demoníaco, algo somente espiritual. Nós sabemos, inclusive até existem pesquisas a respeito de cientistas, enfim, que existem também fatores que provocam problemas neurológicos, psicológicos, patológicos, que também são transcendentes, espirituais. Mas as causas da depressão, elas podem ser patológicas ou circunstanciais, problemas da vida que a pessoa enfrentou, inclusive, independente da sua religiosidade, as pessoas podem passar. Então, muitas pessoas, às vezes, têm até dificuldade de reconhecer essa dificuldade, esse momento que está vivendo, até por medo do preconceito
que possa sofrer devido à identificação que ela está observando, que esteja de repente com o quadro clínico da depressão. Exatamente. O senhor falando aí sobre essa questão, eu acho que o processo de cura, o processo, se podemos usar essa palavra cura, mas digamos assim, o processo de você sair dessa situação começa no reconhecimento. Porque não só no aspecto da depressão, mas em todos os sentidos, às vezes nós que somos seres humanos, gostamos muito de dizer assim, o outro precisa mudar, você precisa mudar em alguma área da sua vida, você precisa melhorar nisso e naquilo. E às vezes nós visamos tantos defeitos dos outros e esquecemos de entender que para o outro mudar, a mudança primeiro tem que começar em nós, né? E às vezes a mudança é justamente no critério do reconhecimento. É você reconhecer, poxa, eu estou passando por uma situação que às vezes, lógico, não dá para compartilhar com todos, porque a gente tem que ter também noção com quem nós vamos compartilhar os nossos problemas, com quem nós vamos compartilhar as nossas dificuldades, mas buscar de fato uma orientação de alguém que possa ter capacidade e nos dar essa ajuda nesse determinado momento. Eu sou super a favor, porque eu acho que Deus ele preparou tantos os médicos, quanto os psicólogos, os terapeutas, né? Cada um na sua linha de ação. Eu acho que é de super valor nós entendermos que esse critério, tem muita gente que diz assim, fazer um acompanhamento psicológico é para quem, digamos assim, é maluco, é doido. Tem gente que pensa, né, grosseiramente falando, mas não. Hoje em dia, você sentar, você ser acompanhado, você independe dessa questão de patologia, de doença. Às vezes é uma necessidade nossa verbalizar, botar para fora certas coisas, porque o processo de cura começa nesse momento onde você reconhece na sua boca essas palavras, né? Então, meu amigo, digamos assim, a pessoa hoje ela tem alguns sinais e sintomas que vai, digamos assim, identificar um quadro depressor, né? Compartilha para nós um pouquinho aí quais são as coisas que hoje... Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela falava assim, o isolamento, um dos pontos, né? Quando a pessoa ela começa a se isolar e de fato começa a querer guardar para si, começa a querer internalizar dentro de si. Isso é um dos fatores que tem gerado não só a depressão, mas doenças psicossomáticas e até mesmo câncer, né? Em outro momento a gente vai falar sobre, podemos até fazer um outro bate-papo falando sobre isso, mas essa internalização, essa bomba dentro de si, esse isolamento, a pessoa crescer muros de proteção ao seu redor e querer guardar tudo para si, né? Sem poder compartilhar, é um dos fatores que tem atingido muitas pessoas, inclusive líderes, não só religiosos, mas líderes em todas as linhagens, né? Então, compartilha para nós um pouquinho aí quais são alguns sinais e sintomas de uma pessoa que pode identificar nesse fator de depressão e tal. Quais são as coisas que podem acontecer? Com certeza, Gabriel, você falou algumas coisas aí fantásticas que eu fiquei aqui. Você falou tudo, porque, por exemplo, até em relação à procura de uma ajuda psicológica, a gente está aqui, a nossa intenção até não é essa, de querer tratar alguém da depressão numa live como essa, né? Existe a disposição de profissionais, e o próprio Jesus aconselhou, quando ele, lá em Marcos capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim, os sãos não precisam de médicos, mas quem está doente precisa. Então é importante que a gente procure. Você falou a questão aí das implosões, que as pessoas, esse sentimento implosivo, que realmente uma das grandes razões pelas quais a depressão ela tem aquela que é gerada fisicamente, as movimentações químicas, hormonais que podem acontecer, o organismo da pessoa pode ter uma tendência, como são aquelas provocadas externamente, por situações de frustração, de decepção, de amargura, né? Alguns problemas crônicos que podem provocar. Existem até algumas doenças, né, que podem ocasionar e direcionar a uma depressão.
E você falou uma coisa muito interessante sobre a pessoa se sentir aprisionada. Na Bíblia, nós temos vários personagens que a gente observa que passaram, tiveram sintomas depressivos. E o salmista, no Salmo 142, ele fala sobre isso, de pedir a Deus que tire a sua alma do cárcere. Se não me falha a memória, é o versículo 7. Mas sobre isso, sobre a questão dos sintomas, até geralmente a pessoa depressiva, quando ela começa, tem que se preocupar se realmente esses sintomas são sintomas de depressão, é quando esses sintomas estão recorrentes a partir da segunda semana. Porque problemas e situações de se sentir, como a gente chama, deprê, a pessoa sente uma frustração de perder um ente querido, perder um emprego, com problema de relacionamento, e às vezes as pessoas já vão, hoje se usa tão corriqueiramente que a gente acaba perdendo o conceito. Mas se depois de 15 dias alguns desses sintomas não desapareceram, é importante a pessoa procurar uma ajuda profissional, entender? Não adianta também você estar só procurando ajuda no Google, né, na internet. Precisa procurar de ajuda profissional. Mas vamos lá. A depressão, geralmente, ela muda o quadro de humor, né? Geralmente a pessoa fica mal-humorada, desgostosa, o nível de estresse dela aumenta, impaciência, né? Afeta a cognição, a área cognitiva da pessoa, porque a percepção, o entendimento, a forma que ela observa o mundo é diferente, é negativa. Na verdade, ela perde essa transcendência. Tudo se torna muito real, não existe, ela perde a sensibilidade, ela começa a interpretar as coisas ao redor, por mais que todo mundo que esteja ao redor enxergue a coisa da forma correta, ela perde essa percepção saudável do mundo que ela tem ao redor. Acontecem também questões físicas, né, sintomas físicos, patologias físicas, e muda também o comportamento. Então, a gente pode citar vários, mas pensamentos de suicídio, né? A perca do apetite ou a vontade de comer exagerada é meio antagônico, mas é verdade, é o que acontece. Né? A perca de vontade de fazer coisas que antigamente davam prazer, o esquecimento excessivo, a pessoa não perca da concentração, o sono, a perca do sono, ou a vontade exagerada de dormir, a perca da libido, né? A pessoa não consegue fazer coisas, executar tarefas que antigamente ela fazia com facilidade. Então, esses são alguns, eu sei que você até pode citar, mas vários, mas são alguns sintomas que a gente pode identificar como depressão. Agora, Gabriel, interessante que a gente está falando para um público jovem, nas crianças e nos jovens acontecem algumas características específicas. Nos jovens, é muita impaciência, tendência a atitudes de revolta, de enfrentamento, de rebeldia, né? Alguns desenvolvem nos sintomas depressivos o desejo, ou até por causa dessa revolta, o uso de drogas, uma conduta desafiadora. E uma outra coisa que acontece nos jovens é o descuido com a higiene pessoal, que isso geralmente com os jovens não acontece, sejam moças, sejam rapazes, né? Geralmente a gente dá uma escovada nos dentes. Eu vim fazer essa live aqui com você, eu me arrumei, passei um creme no cabelo, até perfume eu passei para ficar cheirosinho, né? Mas, ei, eu falo muito. Se você não me interromper aí, ó, me para aí, senão eu falo bastante. Não, mas nos jovens acontece isso. O senhor está falando aí, Léo, uma questão interessante. Então, assim, quando se trata da adolescência, a gente sabe que a adolescência é um período que é uma explosão de hormônios, né? E toda a parte hormonal, seja ele do adolescente, digamos, da fase da puberdade que vai chegando para a adolescência, essa juventude, essa explosão de hormônios, de fato existe uma fase, né, que é aquela fase que as pessoas falam, que é a fase do adolescente que fica revoltado, ele começa a querer a independência, criar os seus altos conceitos e tal. Só que existe um limite, né? E assim, quando a pessoa extrapola esse limite, aí já tem que se dar uma atenção, porque já não é algo normal, né? É o que você está falando aí. Já não é algo, digamos assim, aceitável, né? Algo moderado. Então, essa atenção, às vezes,
vezes também de um olhar de uma pessoa que está por fora, porque tem muitos pais e muitas mães hoje nessa rotina de correria de trabalho, nessa rotina de uma vida acelerada, eles esquecem de ter esse olhar crítico, de acompanhar talvez o filho, a filha, né? de ter essa percepção. E eu acho que esse olhar de fora, às vezes, dá um start, né? Dá um feedback para essa pessoa. Mas uma das coisas que hoje também tem assolado muito na questão da adolescência e juventude, quando a gente fala que pode levar à depressão, é a questão também da comparação, né? Da pessoa querer ser aquilo que ela não é, de querer ser o outro, quando de fato Deus ele criou em nós uma individualidade. E às vezes a pessoa ela perde o privilégio de ser único em alguns momentos da sua vida por querer ser o outro, por querer ser alguém que de fato ele não é, né? Então, fala para a gente um pouquinho aí sobre essa questão de complexo de inferioridade, essa questão de comparação, né? Essa questão da perca da identidade. Essas coisas também podem levar à depressão? Ah, mas com certeza, Gabriel. Muito, muito, muito. E você falou aí algumas coisas interessantes, porque geralmente nós não percebemos alguns sintomas que estão acontecendo conosco, que geralmente, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor têm que ter essa sensibilidade, esse olhar. Não vou dizer um olhar clínico, porque não é profissional, mas tem que ter essa observação de perceber esses sintomas e ajudar. E você falou no começo sobre isso, sobre a questão da pessoa, do reconhecimento, do perceber que a pessoa não está legal, que ela está enfrentando uma situação, ela está enfrentando um momento que ela precisa de ajuda, ela precisa de ajuda de um profissional, ela precisa de ajuda da família, dos amigos, porque vamos dizer, é uma ajuda interdisciplinar. Ela precisa de ajuda, não pode ser não, só o psicólogo vai ajudar, não? Ela precisa de ajuda de todo o ambiente que ela vive. Agora que realmente hoje nós estamos vivendo um momento em que o mundo parece que exige de nós sempre sermos mais do que nós somos. E uma hora, esse fardo todo que a gente quer carregar do mundo, às vezes essas exigências, nós acabamos vivendo por muito tempo uma vida de fraude. Nós somos uma fraude, porque as pessoas esperam sempre de nós alguma coisa e chega uma hora que todo esse acúmulo de pressão, de estresse, de cobrança, sejam cobranças de outras pessoas, como sejam as cobranças nossas. Quantos jovens no período acadêmico, universitário, estão com depressão, estão fazendo tratamentos depressivos e alguns até chegando ao ponto, que é uma das características da depressão, e você tem uma ideia, 20% das pessoas que enfrentam depressão tentam suicídio. E 80% dessas pessoas que tentam suicídio e às vezes conseguem, elas seriam evitadas se primeiro, você falou aí, elas conversassem sobre e pedissem ajuda. Seriam impedidas de chegarem às vias de fato da depressão. Então, realmente, nesse mundo que a gente vive, se a pessoa não se aliviar em relação aos conflitos que a gente vive, eu vivo, você vive, todo mundo vive, os personagens da Bíblia viviam. Elias, há quem diga, os mais estudiosos, que Elias teve, realmente você observa, identifica, um quadro depressivo, o isolamento, o desejo de morrer, o procurar um ambiente escuro para estar, o desgostar da vida, o reclamar de tudo, o se queixar até de Deus. Então, esses são sintomas que a gente observa até em personagens bíblicos, que então, o que eu quero dizer com isso? Que não significa que porque a pessoa está enfrentando um momento como esse, que seja como em muitos meios religiosos a gente vai, falta de fé. Essa pessoa não tem fé. Não, nós temos esses enfrentamentos diários e temos que ser vigilantes nesse sentido, identificando os sintomas, precisamos tentar corrigi-los, se é um quadro grave,
Né? Porque o que está acontecendo hoje é que os quadros depressivos estão sendo identificados muito mais rápidos, quer dizer, de pessoas mais novas, e quadros muito mais graves. Interessante sobre, Gabriel, a gente falando aqui sobre essa questão da exigência de mostrar, de ter disso, os países mais desenvolvidos, mais ricos, é interessante que são os países onde mais tem se desenvolvido pessoas depressivas. As tentativas de suicídio e os suicídios, os países mais ricos. Então, se o problema fosse ser, conquistar alguma coisa, ter, possuir dinheiro ou riqueza, esses países não teriam problemas de depressão. E para você ter uma ideia, que eu sei que você sabe, estou mais o pessoal que está interagindo com o pessoal aqui, nas camadas sociais mais simples, menos favorecidas, os índices de depressão são muito menores, porque essa questão da perspectiva da transcendência, da esperança, da fé das pessoas em relação a um futuro melhor, em conquistar, em vencer, em lutar, é muito maior do que em relação, muitas vezes, às pessoas que já conquistaram muitas coisas e às vezes perceberam que acharam que se conquistassem seriam felizes e, na verdade, não são, apesar de terem tudo que sonharam. Falando aqui, você que está nos acompanhando nessa live aí agora, você também pode fazer algumas perguntas. Nós queremos responder algumas perguntas para vocês que estão aí ao vivo agora. Se você está passando por depressão, ou se você tem alguém da tua família, alguém conhecido que está passando por isso, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, faça sua pergunta aqui abaixo, tá bom? Coloque a sua pergunta. Nesse momento nós queremos interagir com você. Então eu quero convidar você que está nos assistindo aí agora, faça uma pergunta sobre depressão e se a gente puder responder aqui agora vai ser um prazer estarmos compartilhando. Eu estou vendo aqui o comentário da Edja Cirqueira, ela colocou assim: a depressão não é a ausência de Deus. Eu busco muito a Deus e estou passando por um processo depressivo. Léo acabou de falar aqui agora sobre essa questão. Exatamente, você disse tudo, Edja Cirqueira. O fato da gente estar passando pela depressão, ou alguém estar passando, não significa dizer que Deus não está presente na sua vida. Ele deixou muito bem colocado aqui sobre o profeta Elias, que passou por isso. O próprio Davi também, em algum momento da sua vida, ele vai passar por essa questão, né, de depressão e tal. A depressão, ela também vem acompanhada de um sentimento, às vezes, de profunda tristeza, né? E profunda, às vezes, falta de pessoas. Você olha para um lado, olha para o outro, você não encontra pessoas. Então, isso também pode acompanhar, né? Jesus, em alguns momentos, ele vai passar por situação de agonia também. Indo para a cruz, quando ele vai ali dobrar os joelhos e dizer: se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus estava naquele momento em profundo, digamos assim, profundo pavor, porque ele sabia que ia enfrentar a morte naquela hora. Então, em momentos das nossas vidas que a gente passa por situações assim, é um dos momentos que são vulneráveis, né, para que isso se aflore, se aprofunde, né, e de fato possa então externalizar. A Meire Vito colocou aqui: a depressão é algo muito sério e isso mesmo, a pessoa precisa de muita ajuda. O Santos Meik colocou aqui: às vezes pede ajuda, mas as pessoas não estão disponíveis para ajudar. E aí, Léo, o que você acha dessa questão aí, sobre a questão da disponibilidade? Embora hoje a gente viva num mundo que, de fato, ninguém mais tem paciência para ouvir uns aos outros, né? Essa questão do diálogo, da conversa, essa questão do bate-papo, ainda mais por intermédio do mundo digital hoje, se perdeu. Eu acho que isso tem sido um dos fatores também que possa levar. Mas o que fazer quando a gente procura pessoas para compartilhar? Que orientação você dá aí nesse comentário de Santos Meik? Ô Gabriel, veja bem, interessante aí, todos os comentários aí são fantásticos, a gente está vendo bastante gente aí também que ou está passando por um momento como esse, ou geralmente eu acho que todo mundo conhece alguém que está enfrentando algum quadro depressivo, seja no começo, seja um momento mais grave. E a questão da maioria das vezes, Gabriel, que eu penso, não seja nem maldade das pessoas, é porque existe muito pouca informação a respeito.
Entendeu? Então, o que a gente observa? Por exemplo, nos ambientes religiosos, as pessoas dizem, isso é falta de fé, você tem falta de Deus. Claro que um distanciamento de Deus, interessante a doutora Ana Beatriz, que é a escritora daquele livro Mentes Depressivas, ela é uma sumidade, assim, é usada como referência para vários psicólogos, psiquiatras. Ela diz que a depressão ela é baseada, sustentada num tripé físico, mental e também espiritual. E há pesquisas que, por exemplo, as pessoas que desenvolvem uma religiosidade, que têm essa fé, eu usei várias vezes a palavra transcendência, porque esse seria o termo mais para todos entenderem. Ela tem essa percepção espiritual, elas conseguem se recuperar não só de depressão, mas de vários outros quadros clínicos, como até o câncer, 3 vezes mais e 3 vezes mais rápido. Então, talvez algumas pessoas enfrentem realmente dificuldades nessa deficiência, nesse transtorno, por realmente essa necessidade de uma aproximação de Deus. Mas quem vai identificar isso não são as outras pessoas. Aí é a consciência da pessoa, realmente eu preciso buscar um pouco a Deus. Mas nos ambientes religiosos as pessoas já querem, porque na verdade hoje as pessoas querem tudo rotular, Gabriel. Você é muito isso. As pessoas, e às vezes até as pessoas se rotulam. Tem muita gente que não tem nada e diz eu tenho depressão, mas o que acontece é que as pessoas nem sempre conseguem ajudar porque não tem informação a respeito. Aí, algumas coisas que nunca devem ser ditas. Eu já vi casos, Gabriel, de pessoas que cometeram suicídio por uma pessoa que tentou ajudar e ao invés de ajudar, usou expressões que jamais devem ser ditas para uma pessoa que está num quadro depressivo, principalmente se ela estiver num quadro grave. Isso aí é frescura. Você tá com mãe, você é preguiçoso, você é preguiçosa. Isso é porque você... E às vezes a pessoa... porque você não tem Deus no coração. Então, uma pessoa que não é profissional, ela jamais vai conseguir identificar essas coisas. Então, que na verdade uma pessoa que não é o profissional, ela deve fazer, a família do depressivo, os amigos, você não precisa nem de dar conselhos. Seja o que ouve. Porque, na verdade, o depressivo... Existem muitas terapias hoje que são conduzidas da forma de o paciente falar, né? A pessoa falar sobre. Interessante, a gente falou sobre Elias, que Elias, nesse momento depressivo, a única coisa que Deus fez até como um psicólogo, porque o psicólogo fala muito menos do que o paciente numa sessão. Deus, a única coisa diz, Elias, onde você está? A única coisa que Deus perguntava para Elias, fala Elias. E Elias desabafava suas queixas, os seus momentos, e aquilo era terapêutico. Quando você fala sobre, as coisas começam, é sobre qualquer coisa, a gente começa a conversar, como a gente está falando aqui, né? As coisas começam a se organizar, as coisas começam a ir para cada caixinha devida. Então, né? Exatamente. Então a pessoa, o que ela precisa fazer é empresta o ouvido, ouça mais, seja mais presente e seja solidário se você identifica que um amigo seu está passando por um quadro depressivo ou um parente. Uma outra coisa é estimular essa pessoa a procurar ajuda. Procurar ajuda. Deus, nós somos 2 pastores e estamos conversando aqui, eu sei que tem muita gente, amiga nossa está acompanhando aqui, Deus é capaz de curar todas as doenças. Tudo. Eu conheço pessoas que se recuperaram da depressão 100% pela fé. Mas nem todas vai acontecer dessa maneira. Os médicos estão aí para isso e a ciência, a sabedoria dos médicos é dada por Deus. Então, às vezes, se você precisa de ajuda, você está com dor de dente, eu já tive dor de dente, que a primeira coisa que eu pedi foi minha esposa orar, mas a dor não passou e eu tive que arrancar o dente. Então, o dentista está aí para isso. Mas, às vezes, as pessoas têm esse preconceito de procurar ajuda. Então, estimular a pessoa a procurar um profissional que a ajude, oriente, vai aconselhar, porque às vezes, você também é coach, Rafael, você sabe que às vezes é só a pessoa reajustar as prioridades, reorganizar a vida.
Então, às vezes o que a pessoa precisa é procurar realmente alguém sem medo, sem esse preconceito, procurar um profissional, alguém que possa ajudar. Nem sempre todo mundo tem acesso a um profissional. E às vezes, nas redes públicas, além de demora, ela às vezes não tem nenhum atendimento Adequado. correto, né? Mas a pessoa, a princípio, procura ajuda de alguém experiente, alguém de Deus, procura ajuda de um pastor para te aconselhar. Com certeza, se for um pastor com a sabedoria divina, ele vai procurar te ajudar, te conduzir dentro da experiência e também se observar que é um quadro que precisa de uma ajuda extra, né? De ferramentas profissionais, né? Metodologias profissionais de ajuda, ele vai lhe orientar. Então, o que eu aconselho às pessoas que conhecem alguém com quadro depressivo é que ouçam, sejam acolhedoras, abracem, apoiem e estimulem essas pessoas a procurarem ajuda. A família é muito importante, a presença da família, a observação da família. Então, você vê, claro que existem muitos casos, a gente não pode rotular as coisas. Mas quantos casos que a gente vê de pessoas que comentam e dizem assim, a gente nunca imaginou que ele fizesse isso ou ela fizesse isso, porque ele nunca falou sobre. Então, parte que geralmente a pessoa já pensou. Quantas coisas acontecem, por exemplo, a gente viu aquele caso em Goiânia, do jovem que saiu matando um monte de adolescentes. Os pais disseram, mas a gente nunca viu ele falando nada a respeito disso, era uma pessoa normal. Mas por dentro estava acontecendo essa implosão interna. Então, E vai assim, dos pais, por exemplo. e assim por mais que a pessoa ela não verbalize, mas com certeza essa pessoa tem sinais através de ações, através do seu dia a dia. Essa pessoa às vezes se tornou um pouco mais agressiva, intolerante sobre algumas coisas, e esses sinais dá para identificar, poxa, não está normal, né? Não é normal e tal. Só complementando sua fala aí, porque às vezes Não, mas assim também essa questão da família é muito importante, esse olhar de você tentar identificar. Claro que você não vai dizer logo, ó, é uma depressão, ó, é uma síndrome do pânico, coisa, você não vai dar esse diagnóstico. Mas existem rastros, né? Existem rastros que pode te fazer encaminhar. Tem um comentário aqui de uma pessoa que colocou assim, ó, minha cunhada passa dias no quarto e quando sai, passa a andar pela cidade, só volta à noite. É normal? Isso, com certeza, não é normal, né? Digamos assim, tem que a pessoa, a gente está no meio de um público cristão aqui também, tem que ter também uma orientação no sentido de que existem coisas que é espiritual, né? E nós precisamos entender o seguinte, eu não posso espiritualizar o que é material e eu também não posso materializar o que é espiritual, porque isso é um erro gravíssimo, né? Existem espíritos, né? Existem demônios, existem potestades que, de fato, elas atingem também a parte psicológica da pessoa, pensamentos negativos. É por isso que a Bíblia diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, no sentido de que nós estivemos agora na Convenção Nacional e teve uma pastora que pregou sobre isso, e ela falou algo muito forte, dizendo assim, que até um dos pensamentos de Joyce Meyer também, sobre pensamentos positivos, você destrói os pensamentos negativos com pensamentos positivos. Então, o que é isso? É a nossa fé, é a nossa busca incessante pelo... Eu estou vendo que as coisas talvez não estão dando certo, mas eu creio que Deus ele é possível para fazer, para curar. Eu não vejo, mas eu creio, né? Então, existem questões que também é um processo de libertação que a pessoa vai passar. É um processo realmente de expulsar esse mal. E aí a gente precisa muito do acompanhamento pastoral, do acompanhamento do líder, porque são várias situações que podem desencadear isso. E às vezes a pessoa ela pode ser liberta desse mal e tudo ficar normal. Mas além disso,
tem a questão também de que nem tudo é espiritual, né? Existem coisas que, de fato, precisa de um acompanhamento profissional. Tem outro comentário aqui de Kel Samu, que ela botou o seguinte: tenho experiência com uma jovem que foi curada da depressão através da fé, que é o que nós falamos aqui, né? Através do apoio, irmãos. A Neide Lima botou aqui: já tivemos esse problema. Para sair desse quadro, é preciso que a pessoa queira. Podemos auxiliar. Temos que tentar fazer com que a pessoa assuma o que está passando para que ela possa sair desse quadro. Exatamente, a questão do reconhecimento, né? A Barros Vanderlei colocou aqui: uma colega da escola comentou suicídio por causa da depressão. É um dos pontos também muito importantes. Quando a pessoa chega ao ponto de falar que vai se suicidar, a gente tem que ter muito cuidado, porque se ela disse isso, ela só vai terminar quando ela fizer, né? Ela só conclui quando ela fizer. É por isso que muitos suicidas, eles tentam a primeira, dar errado, e isso gera mais frustração para eles, gera mais, talvez, revolta, gera mais uma questão de incapacidade, de impotência. Então, Léo, fale um pouquinho sobre essa questão do suicídio, que a gente já comentamos aqui algumas coisas também. Essa questão do suicídio, como que a gente pode hoje identificar e o que fazer em situações como essa? E talvez tem pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, nesse momento, e está tendo pensamentos suicidas, né? Está nessa questão de incapacidade e tal. Fala um pouquinho aí sobre como a gente vencer esse... Ô Gabriel, você, iniciando aqui partindo do ponto do que você falou sobre as questões espirituais, a gente já acompanhou casos de pessoas com sintomas depressivos, inclusive fazendo tratamento, que nos momentos de libertação, nós identificamos que realmente havia também a possessão de espíritos malignos. E que ao acontecer a libertação, é uma coisa extraordinária, que até o semblante da pessoa muda. Não parecia mais um semblante de alguém que vinha sofrendo de um quadro depressivo e que dependia constantemente de medicações. Então, realmente, existem os quadros que se precisam de um tratamento somente clínico, mas existem muitos pelos quais talvez até começou naturalmente, mas que o inimigo aproveita dessas fragilidades, como qualquer uma outra do ser humano, para aproveitar para criar as suas fortalezas, as suas construções malignas e destruir a vida do ser humano. Isso acontece muito. E aí nem sempre a pessoa fala, mas a gente observa os sintomas. E tem muitos sintomas característicos nos jovens, nas crianças também tem alguns característicos, nos adultos e até nos cristãos, né? Que é a falta de apetite pela palavra de Deus, pela oração. Uma coisa que acontece, isso, eu acho que foi até nesse livro mesmo da Ana Beatriz, que fala esse sentimento de culpa, que a pessoa sente um extremo sentimento de culpa e essa sensação de que Deus não a vai perdoar, de não se sentir amada por Deus. E no ambiente religioso, muitas vezes isso conduz a pessoa a atitudes até extremas, como em outros casos, em ambientes fora, que é a questão do suicídio. Então, quanto ao suicídio, você falou uma palavra simples aí que é fantástica. Eu preciso substituir, trazer a memória que me dá esperança. Trocar não é fácil. A gente também, às vezes, a pessoa porque não é fácil. Claro que não é fácil, mas trocar os pensamentos, não existe espaço para pensamentos ruins onde nós estamos inflamados de pensamentos bons. O apóstolo Paulo disse: tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, tudo, pensai nas coisas de lá do alto, nisso você vai pensar. Então, o mundo de pensamentos é o primeiro ambiente onde eu preciso fiscalizar em relação a isso. E se eu estou tendo pensamentos de morte, de suicídio, é interessante o Andrew Salomon, ele escreveu um livro, ele teve até aqui no Brasil esses dias, ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, falando sobre a depressão e também cita a questão dos suicídios. Esse negócio interessante, que a depressão, no seu estado crônico, é como se o ser humano engolisse o próprio túmulo, engolisse o próprio caixão da morte. Então ela já está ali, quando a depressão está acontecendo, é como se ela já estivesse morrido. Então vida e morte para ela é a mesma coisa. Então é necessário cuidados. Mas a partir do momento que a pessoa, porque é onde nós dois estamos
prontos para ajudar. A pessoa precisa de ajuda profissional, precisa de ajuda da família, mas hoje até a própria ciência diz que nós precisamos da ajuda espiritual. Precisamos da ajuda espiritual. Então, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, estar acompanhado e cercado de pessoas que vão me ajudar a levantar. Isso aí você já está dando a resposta aqui de Mariana Murilo, que ela botou para dar continuidade aí nessa fala. Qual a medida a ser tomada pela pessoa para não entrar em depressão diante dos problemas? Então, Mariana, Léo já está respondendo aí para você coisas que a gente pode fazer para vencer. Continue aí. Exatamente. Um abraço, Mariana. Então, essa busca, eu preciso, porque na verdade, no começo você falou e alguém comentou aí, o primeiro passo é eu preciso, depende de mim. Existem situações que realmente a pessoa precisa de uma ajuda de um médico, de um psiquiatra, de uma medicação para regular os hormônios, que às vezes é um problema hormonal e não é só um negócio de eu vou fazer e pronto. Mas, no que cabe a mim, eu preciso tomar essa decisão. Eu quero. A Bíblia está cheia de momentos de pessoas que estavam em momentos difíceis. Por exemplo, o salmista Davi, no mesmo texto que eu citei aqui, que ele pergunta, minha alma, por que você está abatida? Ele faz essa análise interna e ele dá a resposta. Ele diz, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele encheu o coração de esperança, disse, existe esperança para o meu futuro. Então, a pessoa precisa se firmar, se basear naquilo que dá esperança. Sabe? Na fé em Deus, na família, nos filhos, sabe? A gente precisa construir bases. Então, nisso, o simples é o melhor. Às vezes a gente observa os médicos desenvolvem medicações e as medicações caríssimas, mas a base da medicação é um produto natural baratíssimo. Então, às vezes as pessoas querem as soluções mais pesadas, difíceis, quando a resposta está nas coisas simples, igual o Naamã, que o profeta disse, meu filho, mergulhe 7 vezes. Ele disse, não, eu queria um negócio mais difícil. Então é simples. Se aproximar de Deus, não que você não esteja, mas no sentido de dedicar um pouco mais de tempo à reflexão, à leitura da palavra, sabe? Ao invés de... Às vezes tem pessoas, por exemplo, Gabriel, que estão num momento depressivo, e a depressão, claro que não foi o único caso, mas ela já vinha desenvolvendo algumas coisas, e um rompimento de uma relação, de um relacionamento, provocou essa depressão. Então, às vezes, a pessoa, nesse momento depressivo, porque a depressão na pista é justamente quando dá aquela cuidado, depressão na pista é a caída, então é um buraco. Né? Então a pessoa está naquele buraco, naquela fossa, e o que acontece? Aí ela vai, ao invés de se levantar, ela vai se alimentar ouvindo as músicas lá românticas do relacionamento, da sofrência, as músicas de fossa, né? Então ela está alimentando o quadro depressivo, quando na verdade pega ali, põe a música do Gabriel, né? Quero ir mais fundo, vai adorar Deus, mas não é? Músicas de adoração, músicas que colocam você para cima. Que é leve. A Bíblia diz, eu criei, por isso eu falei. Então, eu preciso pronunciar. Em Deuteronômio diz um negócio interessante, a sua prosperidade, a sua vitória, o seu bem-estar, porque prosperidade não é só dinheiro, é o estar bem. Né? Eu estar bem. Então, a Bíblia diz, a sua prosperidade está bem perto de ti. Quer dizer, ela respondeu de estar na tua boca e no teu coração. Então, basicamente, você pega a tua Bíblia, lê, vai para a igreja. Ah, mas eu não tenho força. Gente, mesmo sem querer, tem que ir, né? Exatamente. Porque assim, eu não tenho força. Tem horas que, até a gente, nós que somos líderes, ninguém é super-homem. Eu vou falar por mim. Tem hora que não dá vontade de orar, tem hora que não dá vontade de ir para a igreja, tem hora que não dá vontade de jejuar, tem hora que não dá vontade de ler a Bíblia. Mas o que acontece? Você consegue vencer isso como, mesmo eu não querendo, eu faço, né? Porque como o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Aquilo que eu quero fazer é justamente o que eu não faço. E aquilo que eu não quero é justamente isso que eu faço. Então, se tem uma das coisas que a gente precisa, às vezes, entender, é o seguinte, para nós vencermos, nós temos que superar também as nossas vontades, né? Porque se tem uma das coisas que
talvez é o nosso inimigo do eu interior, é quando a gente alimenta as nossas vontades na hora errada. Então, tudo tem um limite, né? Tudo tem um tempo, tudo tem uma situação. Então, deixa eu ler aqui mais um comentário de uma pessoa que eu achei muito bacana aqui, na verdade, um testemunho do Felipe Lopes. Felipe, que é um jovem, né? Inclusive, Felipe, um abração para você aí. Vai trabalhar junto comigo no nosso congresso Inconformados. Olha só, ele disse assim: venci a depressão quando tomei a atitude de buscar ajuda, tanto profissional quanto espiritual. Então, Felipe, parabéns para você aí. A gente falou sobre essa questão de estar anelando as duas coisas. A Mônica Alves colocou assim: quando vemos um amigo entrar em depressão e já tentamos ajudar em várias formas, o que fazer? Bom, basicamente é isso. Você tentou ajudar a pessoa, mas a pessoa ela tem que ter o auto-reconhecimento, né? Nós já falamos aqui sobre várias questões. A pessoa tem que também se ajudar, né? Ela também tem que dar esse passo principal, e uma das coisas é a pessoa reconhecer, porque assim, todo mundo pode querer mudar ela, mas se ela não quiser, infelizmente, não tem, nem Deus consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, né? Nem Deus consegue fazer isso. A Dilma colocou aqui que ela já passou por isso, verdade e tal. Léo, então mudando aqui agora, já estamos quase... O tempo passa, né? Que a gente dá vontade de Tá ficar... gostoso, viu? Por mim você pode seguir. Dá vontade da gente falar tantas coisas bacanas, mas quem gostou dessa live aí, vai colocando aí eu gostei embaixo, para a gente ter uma noção. É isso aí. Bora ver, Léo, se o pessoal vai querer que a gente volte mais vezes a fazer mais lives aí junto. Bora ver, esperar aqui da galera. Você que gostou, começa a mandar coraçãozinho aí. Você que gostou, vai dando sua resposta, se essa live ajudou você, se essa live para você foi importante. Começa a colocar aí se você gostou, mostra para nós aí que você gostou, a galera aí começa a publicar, que a gente vai ler os seus comentários e vamos... Eu gostei, viu? Dar abraço aí para você. A Nicele colocou assim: é muito boa, é uma bênção, viu? Ouvi os louvores do pastor Gabriel, eu amo muito e me sinto renovada, e já tive depressão e Jesus me virou. Amém, amém. Léo, você gostou da canção nova que saiu aí, Tua Glória? Rapaz, eu fiquei impressionado com a sua capacidade de compor. Essa capacidade de compor fantástica, e as músicas tocam bastante o coração das pessoas. Quando a gente faz um negócio com a alma mesmo, tanto a composição como a música, o cantar, é um dom de Deus, e você tem mesmo. Porque as letras, cada uma assim, as letras são letras simples que qualquer pessoa pode cantar, em qualquer ambiente, qualquer igreja pode cantar, e que realmente são assim preparações para você entrar na presença de Deus. Fantástica, tá? Parabéns, todas as músicas. Amém. Essa canção Tua Glória, Deus, tanto essa última canção, Profundas Águas, quanto a canção Tua Glória, na verdade, são orações cantadas. Quando Deus me deu esses louvores, esse presente do céu, uma ressalva que o Espírito Santo fez quando a pessoa estiver cantando esse louvor, é como se ela estivesse orando. A diferença é que a oração se dá, digamos assim, por palavras em meio de conversações. Mas essa vai ser cantada, as orações cantadas, e eu louvo a Deus porque tem muitas pessoas aí no Brasil todo, e louvo a Deus pela igreja aí de Arapiraca também, esse povo tão abençoado dessa terra maravilhosa. E eu vi o ministério aí cantando Quero Ir Mais Fundo, né? Esses louvores tão abençoados, e tem impactado pessoas, né? Salvado vidas. E o povo tá gostando aqui, ó. Então a Dilma colocou aqui, Léo, o Santos meio que gostei, a Helenilza disse que gostou, um abraço para Helena Correia, a Mai, amei, pedindo para a gente voltar mais vezes aqui. A Mai Carla disse que gostou também, a Vitrine, um abraço para a MWDS, a Rebeca, minha irmã, é psicóloga, viu, pastor Léo? Acompanhou aqui, ela é formada também, psicóloga, hoje ela trabalha com... A minha irmã, ela trabalha com... Deixa eu só lembrar aqui para não falar errado, mas depois eu vou lembrar. Ela trabalha com pessoas que sofreram violência sexual, coisas do tipo, né? Ela tem mais entendimento para falar sobre certas coisas, mas um dia eu vou marcar uma live também
com ela e contigo, os três, vai ser os três aqui a gente conversando, vai ser muito bacana também. A Edvânia disse que foi muito bom, a Dilma disse que gostei, Santos Meik botou assim, mas não é fácil não, muitos fatores, são muitos fatores, mas a gente consegue vencer, né? Não podemos botar dificuldade na frente das palavras, né? A gente sabe que a palavra de fé nos ajuda a vencer. Pode estar tudo caindo ao nosso redor, mas a gente vai adiante. A Edja Siqueira, muito importante esse bate-papo. A Helenilza botou aqui que foi esclarecedor. O Urias colocou um joinha. Um abração para Camila Silva, gostou também. O V. Rafas, o pastor Rafael aí. Deus abençoe, Rafa. A Santos Meik botou aqui só querer. Isso, tem que assumir exatamente. A Camila Levita, coração para você, Camila, Urias, Felipe, eita, muita gente aqui. Santos, Denise, parabéns, reverendo. Ó, reverendo Leonardo, estão dando parabéns para o senhor aqui. Ó. Parabéns, reverendo Leonardo, e ao pastor Gabriel pelo esclarecimento sobre depressão. Profundas Águas é muito boa. Paz, reverendo Leonardo. Verdade, muito bom. E, assim, não dá para a gente... minha irmã colocou aqui no Ceras, né? Ceras é o lugar que ela trabalha lá e tal. A gente vai falar um pouquinho mais. O CREAS, na verdade. CREAS, não é Ceras, não, é CREAS. José Luiz de Taquarana, manda um salve aí. O senhor sabe que lugar é esse, meu amigo? Taquarana é aqui pertinho de Arapiraca, é bem pertinho. Um abraço pessoal de Taquarana aí, ó, o Brasil todo. E o Juscelino é gaúcho, tá morando aqui nas terras alagoanas, mas é um gaúcho. Ei, gaúcho. Ó a Maia aí. Olha que ela botou a Maia aí, ó. Pastor Leonardo é bênção do céu, amo suas... Glória. Pessoal, vocês precisam ver a pregação do pastor Leonardo. Ele pregou aqui para a gente e ele pregou da última vez, se eu não me engano, ele deu 4 conselhos, né? Justamente nessa área aí de cura interior, nesse processo. Trouxe uma palavra que até hoje muitos jovens aqui foram abençoados. Ele vai estar aqui conosco outras vezes também. A Delma botou aqui, ó, venço sempre a depressão louvando a Deus. Que maravilha, Delma. O Gugu manda um abraço, manda um salve. É importante passar para a população a respeito da depressão, sendo a enfermidade que estava levando muitas pessoas a óbito. Muitos Profundas Águas. Diz que gostou da música Profundas Águas e Tua Glória. Amém. A Nívia Maria tá mandando um salve aí. Olha aí, ó, a Mai lembra da sua pregação, pastor. Pregou sobre máscaras. Não, esse aí foi no congresso. Você conhece a Mai, Léo? Deixa eu ver aqui a foto aqui que pela imagem. Sei sim. Um abraço, Mai. Deus abençoe. Ó aqui, ô Gabriel, ó aqui o MWDSS, isso aqui é o baixista, é o Paulo César, o PC, tá aqui, ó. Seria interessante fazer essas lives semanalmente. Olha aí a pressão. Bora ver aí, né? Se a gente consegue. Já tá chegando o finalzinho aqui. O Instagram mandou uma mensagem dizendo que o nosso tempo tá acabando. Só falta 1 minuto. Meu amigo, Instagram. Fala aí rapidão, um salve pra galera antes que o Instagram mande a gente embora aqui. A gente já ultrapassou o tempo. Tá bom, só agradecer pela oportunidade, Gabriel. Espero que a gente esteja junto outras vezes. Não só aqui, meio Instagram, mas pessoalmente. Você é uma bênção. Que Deus continue te usando, te abençoando, que as tuas músicas e as tuas mensagens, as tuas pregações possam alcançar mais pessoas, tá bom? E que eu espero que tenha contribuído, pelo menos ajudar um pouquinho as pessoas que estão nos acompanhando, tanto alguém talvez que esteja enfrentando um quadro depressivo, como alguém que conheça uma pessoa que precisa de ajuda, tá bom? Obrigado. Meu amigão, tamo juntos, conta comigo, foi muito bacana. Galera, começa a dar tchau aí, a gente só tem 30 segundos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, você Amém. Que nos vê aí agora. Deus abençoe a sua casa. Não deu tempo da gente orar, mas eu e o pastor Léo, a gente vai fazer uma próxima live que a gente vai fazer uma oração por vocês, tá bom? Sejam muito abençoados aí por Deus. Meu amigo, tamo juntos, show de bola. E Amém. vamos programar a próxima live. A gente vai colocar aqui em breve aí para vocês compartilharem. Quem sabe semana que vem ou nas próximas aí. Tamo juntos. E o pessoal pode sugerir o tema aí. O pessoal pode sugerir o tema. Pronto, galera. Faz o seguinte, ó. Você que quer sugerir tema, eu vou colocar com o pastor Léo aí agora no nosso Stories. A gente vai colocar.
sugestão de temas e vocês mandam para os nossos inbox. Deus abençoe, estamos juntos e vamos juntos vencer a depressão com fé em Deus. Amém. Tchau, tchau.